18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa tarde pra você em 100,7, 6 horas em ponto. Já é boa noite, hein, Karime Leão? Tudo bem? Começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, Carlão. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Começou agora, 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Estado em alerta. Amazonas se prepara para a nova onda da pandemia de Covid-19. Zona Franca de Manaus entrou na pauta do grupo de transição do governo Lula. Defensoria faz mutirão de reconhecimento de paternidade em Manaus com exames gratuitos de DNA. Os alertas para a saúde do homem na campanha Novembro Azul. 6:01, boa noite. Para você em 100,7 na sintonia certa. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Vamos conferir os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas começando agora para você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Preocupante, hein? O aumento expressivo de novos casos de Covid-19 aqui no Amazonas levou a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota alertando para uma nova onda da doença aqui no estado nos próximos 60 ou 80 dias. Os números são preocupantes. Só nesta quarta-feira foram registrados mais 210 casos e 2 mortes. Carlão, e a previsão das autoridades de saúde é de que o número de novos casos aumentem nessas últimas semanas do ano. Como aconteceu no fim do ano passado, né, gente? Bom, o diferencial agora é o surgimento de uma nova subvariante da Covid, a BQ1. Mas até o momento, aqui no Amazonas, os novos casos são de outra mutação genética do coronavírus, a subvariante BA531. Karime, diante desse novo quadro epidemiológico, o secretário de Saúde, Anwar Samad, informou hoje que o sistema de saúde do estado vai ser organizado e reorganizado com a abertura de novos leitos de isolamento para receber os pacientes de Covid. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações e os detalhes. A Fiocruz Amazônia já identificou a subvariante BA531 do coronavírus no Amazonas. E os dados da Fundação de Vigilância em Saúde só aumentam. Durante a primeira quinzena do mês de outubro, o estado registrava uma média de novos casos diários de Covid-19 próximo a 30. Após o crescimento de mais de 6 vezes na quinzena seguinte, o Amazonas entrou o mês de novembro perto dos 200 casos diários, chegando a 7 de novembro, o último dia disponível no painel de dados da Fiocruz, com 144 infecções diárias na média móvel. Nas últimas 24 horas foram identificados 210 novos casos da doença, com 2 mortes por Covid-19. Esse aumento levou o secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, a anunciar nesta quinta-feira medidas do Sistema Público de Saúde para conter a formação de uma nova onda da pandemia aqui no estado. O secretário garantiu que a rede de saúde estadual está reforçando insumos e ampliando novos leitos de isolamento e estrutura para receber os pacientes infectados com coronavírus. A previsão é que dentro de 2 meses aconteça mais um pico de Covid-19, não só em Manaus, como nas cidades do interior do Amazonas, como resultado das festas de fim de ano. Já atualizamos nosso plano de contingência com a certeza de que a necessidade de leitos de isolamento e cortes específicos para as 2 condições irá aumentar e exigir novamente uma reorganização das unidades de saúde do estado. Será a terceira onda somente esse ano. Segundo o secretário, é importante que as pessoas procurem se vacinar antes que a doença circule com intensidade. Entendam, o melhor momento para se vacinar contra uma doença é justamente quando a doença não está circulando com intensidade. Por isso, faço um novo apelo a toda a população. Atualizem seu esquema vacinal. Temos mais de 1 milhão de amazonenses que não completaram suas doses.
Não esperem as coisas piorarem para correrem todos ao mesmo tempo aos postos de vacinação, exatamente como ocorreu no ano passado. Lembrem-se, essa luta é de todos nós. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado registrou 210 novos casos de Covid-19 e mais 2 mortes por complicações da doença. Com a atualização, são 620.456 o número de casos confirmados e subiu para 14.366 o total de mortes para o coronavírus desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a subvariante BA531, responsável pela 5ª onda da Covid na África do Sul, já equivale a 94% dos novos casos da doença aqui no estado do Amazonas, Karine. Exato, Carlão. E o pesquisador da Fiocruz Amazônia, o Felipe Naveca, disse que apesar dos aumentos nos números de casos, não houve elevação de casos graves. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Oginé Araújo. Enquanto no Rio de Janeiro o aumento de Covid está relacionado a uma possível associação da subvariante BQ1 do coronavírus, aqui no Amazonas, a alta nos casos até o momento está relacionada à subvariante BA531, outra mutação genética do coronavírus. A conclusão é do virologista Felipe Naveca, coordenador do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes, Reemergentes ou Negligenciados da Fiocruz Amazônia. A linhagem BQ1, que foi identificada recentemente no Amazonas, e assim como no Rio de Janeiro, ela é uma linhagem que deriva de uma linhagem anterior chamada BA5, e ela tem sido relacionada ao aumento de casos na Europa e nos Estados Unidos. Então, por conta disso, foi emitido um alerta para monitorar o avanço dessa linhagem em outros países. Como nós estamos vendo, existe um aumento de casos no Amazonas recentemente, mas ele não está associado, pelo menos até o momento, com o avanço da BQ1. Nós temos uma outra linhagem chamada BA.5.3.1, que é, até agora, a que corresponde a 94% dos casos do período mais recente analisado. A subvariante BA5 é uma mutação da variante Ômicron e, juntamente com outra subvariante, a BA4, predominaram em vários países, como a África do Sul, causando a 5ª onda da Covid naquele país. De acordo com o pesquisador Felipe Naveca, em investigação realizada em amostras colhidas até 21 de outubro, a subvariante BA531 mostrou o predomínio de 94% dos casos de Covid aqui no Amazonas, enquanto só um caso da BQ1 foi encontrado. Ainda segundo Felipe Naveca, a subvariante BA5 deve receber uma nova classificação e um novo nome, mas o importante é que, embora os casos tenham aumentado, eles não são graves. Essa linhagem BA531, ela apresenta algumas mutações e que nos levou a pedir a sua reclassificação. Provavelmente ela vai receber um novo nome a partir do comitê que é o responsável por isso. Mas a notícia mais importante é que, mesmo sendo a BQ1 ou a BA531, o que nós temos é um aumento de casos, mas não um aumento de casos graves. Então essa é a informação mais importante nesse momento. A gente precisa continuar monitorando para ver como vai se comportar o vírus nas próximas semanas. Felipe Naveca, que também liderou o trabalho de identificação da variante Gama no Amazonas em 2020, meses antes de ela se espalhar e causar o colapso do sistema de saúde, disse ainda que o monitoramento de outra subvariante da BQ1 tem sido recomendado globalmente porque ela está relacionada ao aumento das infecções nos Estados Unidos e na Europa. Oginé Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Com certeza, né? Tudo que nós aqui no Amazonas, no Brasil, de um modo geral, não merecemos é uma nova onda de Covid-19. Já sofremos muito com as 3 ondas, quando só aqui no Amazonas nós perdemos mais de 14 mil vidas e no Brasil foram mais de 688 mil mortes pela doença. Então é realmente triste. As vacinas já se mostraram eficazes e protegem contra os casos graves da doença. Então a saída é manter o esquema vacinal em dia.
e se prevenir usando, quando necessário, as máscaras e higienizar as mãos com álcool em gel, aquele procedimento padrão, né, Karine? Exato, Carlão. Aquelas recomendações, protocolo sanitário contra a Covid-19. Afinal de contas, ainda estamos aí na pandemia, né, Carlão? Sim. Bom, o agravante nessa situação toda é que tem muita gente com esquema vacinal atrasado. Só em Manaus são mais de 1 milhão de pessoas. O Sistema Municipal de Vacinação aponta que mais de 630 mil pessoas estão em atraso com a terceira dose e outras 406 mil que ainda não tomaram a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Karine, olha só, esta semana a vacinação acontece em 83 pontos de Manaus. A maioria funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde em 10 locais. A vacinação segue até as 8 da noite em 10 endereços. As informações completas, tudo que você precisa saber, os detalhes sobre a vacinação estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. censa.manaus.am.gov.br. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, a Zona Franca de Manaus entrou na pauta de uma forma positiva agora desta vez, né? Na pauta do governo federal, vamos dizer, na pauta do grupo de transição do governo Lula, não é, Cadu? A gente pode respirar um pouco mais aliviado, Cadu, boa noite. A Zona Franca de Manaus vai entrar no bolo, Karine. Boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Essa garantia foi dada hoje pelo deputado federal Marcelo Ramos, do PSD. Ele foi incluído no grupo técnico que vai discutir os setores da indústria, do comércio, serviços e pequenas empresas na equipe de transição do governo. Marcelo Ramos, que perdeu a reeleição, volta agora para o cenário político, ganhando espaço no grupo do PT. E Marcelo Ramos, que é muito alinhado à pauta econômica, diz que vai incluir a Zona Franca de Manaus no debate sobre políticas públicas para a indústria e o comércio. Marcelo Ramos falou com o programa 18 horas explicando qual a missão dele nessa empreitada. Vamos ouvir o que ele disse. Uma coisa é o meu papel no exercício do mandato de deputado federal representante do estado do Amazonas. A outra coisa é eu cumprir um papel na equipe de transição que tem como objetivo elaborar ou fazer um diagnóstico do atual estágio da política industrial de todo o país. São missões diferentes e responsabilidades diferentes. Enquanto no parlamento eu fazia uma defesa intransigente da Zona Franca, olhando apenas sob a ótica do estado do Amazonas, na comissão de transição eu preciso entender a Zona Franca dentro de uma política industrial nacional. Claro que ter um amazonense nesse setor tão sensível para o nosso estado, ele é importante, mas os papéis serão diferentes. Você não verá na comissão de transição aquele parlamentar entrincheirado e intransigente com qualquer questão que tenha a ver com a Zona Franca de Manaus. O meu desafio é ajudar a inserir a Zona Franca de Manaus numa estratégia de política industrial nacional. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, sobre o novo posicionamento dele nessa equipe de transição do governo Lula em relação às pautas da Zona Franca de Manaus. Cadu. É um posicionamento cauteloso, né, cara? Marcelo, como representante do Amazonas, deve sim pautar a Zona Franca de Manaus nesses debates do grupo de transição, porque senão o assunto passa batido, né? Mas a fala dele é clara, ao dizer que não vai forçar a barra. E outro amazonense que deve ser anunciado amanhã na equipe de transição é o senador Omar Aziz, também do PSD. Ele vai para o grupo técnico que vai discutir segurança pública, relembrando aí os velhos tempos dele de secretário de segurança. Assim, portanto, tem 2 amazonenses atuando na transição de governo. 2 políticos aí que ajudaram a formar o palanque de Lula no Amazonas. O que chama a atenção, Karine, é a ausência do senador Eduardo Braga, que foi o candidato de Lula. Braga, por enquanto, não está na equipe de transição, nem nos grupos técnicos e nem no conselho político. Do MDB, Lula colocou Jader Barbalho e Renan Calheiros no conselho político, mas não colocou Braga. O
o que é muito estranho, né? Ele também não tem aparecido publicamente ao lado de Lula, como fizeram outros políticos aí, sendo que Lula está aqui em Brasília e Braga também está. Agora falando sobre a equipe de transição, Karime, hoje, agora à tarde, Geraldo Alckmin anunciou mais nomes para formar 6 novos grupos técnicos. Então vamos destacar alguns. Na indústria e comércio, além de Marcelo Ramos, tem Germano Rigoto, nome forte aí do MDB, e mais 4 especialistas. No grupo técnico Mulheres, destaque para a convocação de Aniele Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2019. No grupo que vai discutir os direitos humanos, Alckmin chamou a deputada Maria do Rosário e o advogado Silvio Almeida, expert em questões raciais e autor da teoria do racismo estrutural. Também foi montada a equipe de comunicação, que não inclui o deputado federal André Janones, que foi aquele principal cabo eleitoral digital de Lula. Também foi montada a equipe de planejamento e orçamento, que inclui o ex-ministro Guido Mantega, que fez parte do primeiro e do segundo mandato de Lula, e também foi formado o grupo que vai debater a igualdade racial. E hoje, Karime e Carlão, o presidente eleito Lula falou com apoiadores lá no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, e fez um discurso que desagradou o mercado, viu? Tanto que a reação foi queda nas cotações. Lula fez uma fala humanista, ele criticou o teto de gastos que retira recursos para a área social e também criticou as mudanças na legislação trabalhista. Então vamos ouvir um trecho do discurso dele, reforço aí, humanista, mas que enfraqueceu o mercado financeiro. Enfureceu o mercado financeiro. Vamos ouvir. A gente tem que discutir o mundo do trabalho. Você não pode viver num mundo, sabe, em que os trabalhadores parece que são microempreendedores, mas que trabalham como se fossem escravos, sem nenhum sistema de seguridade social para protegê-los no infortúnio. Os empresários que ficaram chateados porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. 18 horas. A gente acompanhou agora trecho do discurso de Lula hoje à tarde, lá no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil, em que ele fala sobre teto de gastos, estabilidade fiscal e que o mercado financeiro reagiu negativamente, né, Cadu? O dólar fechou em alta e a Bolsa Brasileira operou em queda hoje, Cadu. Exatamente, Karime. E no finalzinho desse discurso aí, desse trecho que ele chorou bastante, né? Ele chorou, né? Fez uma fala emocionada, mas relembra o que ele do governo dele anterior. Ele também chorou quando falou sobre isso. Então, meio que um remake do discurso de 2008, 2003, enfim. Mas o fato é que esse é um assunto difícil, espinhoso entre o candidato Lula, na época, candidato Lula, agora o presidente eleito Lula, e o mercado, porque a gente não sabe como é que esse assunto vão lidar com esse assunto, tanto o Poder Executivo e o Congresso Nacional lá na frente, porque há sim essa intenção de fazer uma mudança, uma reforma nas mudanças que foram feitas na legislação trabalhista, que não foi só a reforma de 2018, mas aconteceram outras mudanças importantes durante a pandemia que afetaram bastante o trabalhador brasileiro. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar, como é que vão ficar essas alterações, as possíveis alterações nas leis trabalhistas. A grande preocupação nesse momento, agora, Karime, é a PEC da transição.
Hoje alguns martelos aí foram batidos. O primeiro é que, de fato, vai ser uma proposta de emenda à Constituição. O PT decidiu que vai iniciar uma cruzada com o Congresso Nacional. E segundo, é que a PEC vai tramitar inicialmente pelo Senado. E o objetivo é conseguir aí um valor de até 200 bilhões de reais para bancar os programas sociais como o Bolsa Família no valor de 600 reais. E o Congresso Nacional já disse ontem que não vai haver empecilhos. Então vamos aguardar. Karime, Carlão. E Cadu, aquela questão do relatório das Forças Armadas continua, não é mesmo? Tem inclusive nova nota oficial colocando em dúvida as urnas eletrônicas, Cadu, confere, é isso? O que acontece? Confere, virou novela, né, Carlão? Só não sabemos se vai terminar e se vai terminar bem, né? Ontem a gente falou aqui no 18 horas que o Ministério da Defesa entregou via e-mail o relatório de fiscalização das urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral. Havia todo mistério em torno desse relatório. Ontem o Ministério da Defesa divulgou uma nota dizendo claramente, o Paulo Castro falou sobre esse assunto aqui, que encontraram alguns pontos de ajustes, porém não havia indicativo de fraude eleitoral. A reação entre os bolsonaristas que estão acampados em frente aos quartéis foi de decepção, de frustração. Por isso, hoje o Ministério da Defesa publicou uma nova nota, como você disse, dizendo que o relatório de fiscalização das urnas não apontou fraude, mas também não excluiu a possibilidade de existência de falha ou de inconsistência nas urnas eletrônicas. Ou seja, o relatório entregue ontem deixou uma porção de detalhes que dão margens para a especulação. Isso deu um ânimo e uma motivação a mais aos grupos que estão acampados. Então, hoje à tarde, o presidente Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas para falar sobre esse assunto, mas o resultado da reunião ainda não foi divulgado. Lula, que nesse mesmo discurso aí que nós falamos há pouco, ele falou sobre esse assunto. Então, vamos ouvir. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria. 18 horas. A gente acompanhou agora trecho da fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, sobre o resultado das eleições deste ano. Cadu, o fato é que a gente esperava mesmo era um pronunciamento até do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas há mais de uma semana ele não aparece em público, né, Cadu? Exatamente, Karime. Nós demos ontem uma informação de bastidor de que o Ministério da Defesa estaria fazendo alterações, mexendo no texto final desse relatório e que Bolsonaro estaria esperando baixar a poeira levantada por Lula nessa semana para ele reaparecer com o relatório na mão. Agora parece que as coisas vão se encaixando, né? Porque o relatório apareceu, depois o Ministério da Defesa voltou atrás e fez uma movimentação atípica, né? Tentando reforçar algo que provavelmente não existe, né? Que é uma coisa que nós defendemos aqui. A gente bota um ponto final aqui nessa questão. Não existe fraude nas urnas e vamos respeitar o resultado das eleições. Mas o Ministério da Defesa colocou essa cereja do bolo, essa pimentinha a mais no debate sobre a questão das urnas eletrônicas, reacendendo aí, aliás, mantendo acesa essa chama de contestação do resultado das urnas entre os grupos bolsonaristas que insistem em estar na porta dos quartéis. E o Ministério da Defesa já apontou esse relatório, tem diversas interpretações, né, Karime? Ele é dúbio, na verdade.
Na minha interpretação, ele dá um ponto final. Não houve fraude nas eleições. Ponto. Acabou. O Ministério da Defesa, as Forças Armadas não vão apoiar os movimentos antidemocráticos. É isso. Só que na cabeça de outras pessoas, os grupos que estão na porta ainda entendem o contrário, que isso daí não é verdade, que pode haver sim, que vamos continuar nas ruas, vamos continuar protestando, que as Forças Armadas vão apoiar. Então é aquele debate infinito e que a gente não sabe onde isso vai terminar. Agora é importante dizer sobre essa fala de Lula, sim. Só um minutinho rápido, só sim. Complementar, Karime. É importante dizer que nessa fala de Lula, durante esse discurso dele, ele atacou o Bolsonaro, mas ele não atacou os manifestantes. Ele disse, inclusive, que ele vai governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. É uma parte que eu não tirei, né, que eu não frisei, porque ele já havia dito isso antes, mas que eu estou reforçando agora para você. Karime. Obrigada, Cadu. Pois é, importante também que são todas manifestações legítimas, a gente já falou, direito à democracia e tal, só que esse relatório não apaziguou e não concluiu nada, dúbio, quer dizer, era melhor nem ter emitido nenhum relatório para dar mais confusão ainda na cabeça da gente, enfim. Bom, Cadu, para finalizar, hoje a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou as emendas ao Orçamento Geral da União de 2023. O Amazonas foi contemplado, está incluído aí nesse texto, Cadu? Pouquinho, mas foi, Karime. O presidente da comissão, o senador Eduardo Braga, conseguiu aprovar 6 emendas que somam aí 100 milhões de reais para a recuperação de estradas federais na região norte. Entre elas, a BR-319, que liga Manaus a Boa Vista. Esse recurso vai para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Mas antes, é preciso aprovar na Comissão Mista de Orçamento. Então, aprovando, é muito provável que esse recurso esteja liberado a partir do ano que vem para fazer as obras de recuperação. Agora, esse recurso deve ser aplicado, segundo o próprio Eduardo Braga, na reconstrução daquelas 2 pontes que desabaram, isolando aí Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, afetando a produção agrícola e o abastecimento de verduras e frutas em Manaus, né? Então vamos aguardar, porque agora começa uma jornada até a liberação desse recurso e o início das obras. Volto com vocês. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. 6h27, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta essa triste estatística. Quase 5 mil crianças nascidas no Amazonas de janeiro a julho deste ano não possuem o nome do pai no registro de nascimento. Pois é, Carlão, e para tentar mudar essa realidade, a Defensoria Pública do Amazonas vai realizar no próximo dia 26 de novembro um mutirão chamado Eu Tenho Pai, que vai oferecer exames de DNA para quem quiser incluir o nome do pai no registro de nascimento. O serviço vai ser gratuito, tá? E o repórter Hector Silva traz os detalhes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE-AM, realiza no dia 26 de novembro o mutirão Eu Tenho Pai, na sede da instituição, localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona sul de Manaus. A proposta é promover a efetivação de um direito fundamental, o reconhecimento da paternidade biológica ou socioafetiva. A defensora pública Sara Lobo, que também é subcoordenadora do mutirão Eu Tenho Pai, destaca que para o evento serão disponibilizadas 500 vagas, das quais 200 são destinadas exclusivamente para aquelas pessoas que desejam realizar exames de DNA para obter a inclusão do nome do pai no registro de nascimento. As investigações de paternidade são ajuizadas por aquele filho que quer ser reconhecido pelo pai que não reconheceu voluntariamente. Se ele for maior de idade, nome próprio, se ele for menor, representado pela sua genitora. Além disso, também é possível agendar para a ação de reconhecimento de paternidade. Isto é, o pai quer entrar com uma ação para reconhecer o filho que ele não reconheceu no momento do nascimento. A Defensoria Pública do Amazonas destaca que o serviço será gratuito. Para participar, os interessados devem ligar para o Disque 129 de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas e solicitar o agendamento prévio. As inscrições já iniciaram e vão até o preenchimento das vagas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E daqui a pouco, aqui no 18 horas, vamos falar sobre o Novembro Azul. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Amazonas deve fechar um ano com a média de 500 novos casos de câncer de próstata. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. Olha, 6h29, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quinta-feira, mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 99%. Olha só, o Rio Negro subiu mais 14 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível para 17 metros e 53 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, estamos no Novembro Azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. A campanha tem o objetivo de alertar o homem sobre a importância do diagnóstico precoce de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e câncer de próstata. O Novembro Azul é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia, Karime. E a campanha deste ano, Carlão, tem o tema #Saúde também é papo de homem. E segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a estimativa aqui no Amazonas é de 480 casos novos de câncer de próstata, até que sejam diagnosticados até o fim deste ano. Sobre o assunto, vamos conversar com o médico urologista Giuseppe Figliolo, da Fundação Secom. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, seguimos aí essa estimativa média de 500 novos casos a cada ano aqui no Amazonas. Como é que o senhor analisa esse número? É um índice alto em relação ao restante do Brasil? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente falando sobre esse assunto tão importante que é o Novembro Azul. Terminamos o Outubro Rosa e agora vamos começar o Novembro Azul. Sim. Espero que seja um sucesso também. Para você ter uma ideia, o câncer de próstata ele é o mais comum nos homens a partir da quinta, sexta década de vida. No Brasil, a estimativa é aproximadamente 65 mil casos novos por ano. E todos os estados têm uma incidência alta. Aqui no Amazonas, a incidência também é considerada alta, mas não é muito diferente dos outros lugares do país. Embora o câncer de próstata seja o mais comum, ele não é o mais letal, porque quando diagnosticado na fase inicial, 90% dos indivíduos conseguem ficar curados da doença. Então, essa é a dica, faça o seu exame de prevenção. Doutor, o senhor está falando aí, a partir de qual idade os homens devem começar a fazer esses exames aí, a tratar esse problema precocemente? A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é muito parecida com a da Sociedade Americana e Europeia, é que homens a partir de 50 anos façam pelo menos uma vez por ano o toque retal e o PSA. Para quem tem algum antecedente na família, de primeiro grau, por exemplo, pai, irmãos, ou até mesmo de segundo grau, tios e etc., o ideal é começar a partir de 45 anos, ou também da raça negra, que tem uma incidência um pouquinho maior. Então, a recomendação em geral é a partir de 50 anos, e para quem tem algum antecedente familiar ou da etnia negra, a partir de 45 anos. É sempre importante lembrar que não é suficiente fazer só o PSA, tem que fazer também o toque retal. Tem que fazer o completo, né? Seria como mulher, né? Aquele preventivo que a mulher faz ano a ano, não é, doutor? Agora, esse exame do toque retal, ele ainda é tabu para os homens? As campanhas estão ajudando a desmistificar esse assunto? Esse é um trabalho árduo que a gente faz, né? Rotineiramente, de fato ainda é um preconceito, mas eu sempre digo que o exame de toque retal, ele é simples, rápido, barato, eficiente, indolor, não tira a masculinidade de ninguém e pode salvar vidas. De uma maneira técnica, o PSA é um exame de sangue. Ele acusa 80% a 90% dos tumores malignos da próstata, mas ele pode falhar em 10% a 20%. Por isso que é importante fazer o toque também, porque quando você faz os dois e ambos estão normais, aí praticamente a chance de ter câncer de próstata é nula. Porém, se um dos dois está alterado, ou o toque ou o PSA, aí acende a luz amarela, a gente precisa esmiuçar um pouquinho melhor, talvez fazer uma ressonância de próstata, ou até mesmo o indicado é uma biópsia para ter certeza do diagnóstico.
Doutor, e quais são os sintomas mais recorrentes do câncer de próstata? Esse é um grande problema. No começo, a doença ela é silenciosa, ela é assintomática. Essa é a nossa luta, digamos assim, para que os homens façam o check-up anual de maneira preventiva. Porque se o indivíduo começa a ter sintomas, às vezes, vamos lá, retenção de urina, não consegue urinar e precisa usar aquela sonda, sangramento na urina, emagrecimento, dor óssea, às vezes são sinais de que a doença já está mais grave, já não está mais localizada só na próstata. E o que é um erro comum, porque às vezes os homens só vão procurar o serviço quando eles já estão com sintomas muito graves. E nessa fase, obviamente que existe tratamento, mas o tratamento é mais difícil, é mais prolongado, é mais doloroso e nem sempre chega à cura. E como é que é esse tratamento, doutor? O tratamento na fase inicial, quando a doença ainda, digamos assim, é assintomática ou pouco sintomática, basicamente é a cirurgia, que pode ser feita por via aberta, laparoscópica ou até mesmo robótica. Hoje em dia, a cirurgia, quando você consegue identificar a doença no início, a cirurgia, você remove a próstata e o indivíduo volta a ter vida saudável, inclusive a parte sexual normal, não fica perdendo urina, porque um medo muito comum dos homens é pensar da seguinte forma: puxa, mas se eu for no médico, eu vou descobrir alguma coisa e aí eu vou ter que tratar e vou ficar impotente e vou ficar perdendo urina. Na verdade, o raciocínio é o contrário. Se você for diagnosticado na fase inicial, fizer o tratamento correto, você vai ficar curado e não vai ter nenhuma dessas sequelas. Porém, se o indivíduo vai aguardar a doença aparecer e ter sinais e sintomas graves, aí às vezes o tratamento, infelizmente, vai levar a essas sequelas, que é justamente a incontinência e a impotência. Certo, doutor. E ainda falando aí sobre prevenção, sabemos que o estilo de vida pode ajudar, é claro, a evitar uma série de doenças. No caso do câncer de próstata, já que estamos aí no Novembro Azul, existe algum tipo de alimentação proibida, algum tipo de estilo de vida proibido? Essa é a pergunta que eu sempre digo nas minhas aulas de 100 milhões de dólares, né? Eu queria ter uma receita para que o indivíduo não desenvolvesse câncer de próstata, mas na prática, o que também, baseado em estudos científicos, obesidade é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco. Então, isso já está provado. Indivíduos que comem muita gordura animal, excesso de gordura animal, fast food, etc., têm maior chance de desenvolver obesidade e têm maior chance de desenvolver câncer de próstata. Então, uma alimentação saudável, baseada em fruta, legumes, verduras, carne magra, faz bem para todo mundo, e exercício também. Isso, de fato, já está bem provado. Doutor, para finalizar, tem aí a pergunta de 100 milhões de dólares e tem também o conselho de 100 milhões de dólares. Qual é o conselho que o senhor dá para nós homens sobre como cuidarmos da saúde? O tema desse ano, de fato, ele é bem, digamos, bem sugestivo, né? Que saúde também é papo de homem. E tem também o tema da campanha nacional do Ministério da Saúde, que é Saúde é vida, cuide-se de novembro a novembro. A dica é que os homens precisam se cuidar, até porque eles morrem mais cedo do que as mulheres. São dados reais. Morrem em média 7 anos mais jovens do que as mulheres. E às vezes por problemas que podiam ter sido detectados e tratados logo no início. Eu vou dar um exemplo. O paciente, por exemplo, hipertenso ou diabético, que não faz o seu tratamento adequado, não só o câncer de próstata mata, mas doenças como, por exemplo, o AVC, o infarto, na verdade são a principal causa de morte. O câncer vem em segundo. Se esses pacientes são tratados desde o início, evita de ter uma complicação, por exemplo, como o AVC ou o infarto. Da mesma forma, o câncer de próstata. Se o indivíduo faz o check-up anual, preventivo, e é diagnosticado logo no início, ele é tratado e vai ficar curado, como eu falei, vai voltar a ter vida plena. Então a dica é, não tenha medo, cuide-se, que acho que é o melhor caminho. Cuide-se, faça exames, vá ao médico, Exato. Faça igual as mulheres, não? Perfeito. É verdade. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Obrigado. Conversamos com o médico urologista Giuseppe Figliolo, que da Fundação SECOM. 18 horas. Agora são 6 horas e 38 minutos, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 horas, Prefeitura divulga a programação de Réveillon deste ano em Manaus. A festa acontece com o tema Virada Sustentável e pretende valorizar os artistas locais. Interessante, esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Agora em Manaus
Jornal, 6h38. É hora de falar sobre os bastidores da política do estado do Amazonas, a política local. Vamos conversar com Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Então, o governador Wilson Lima assinou o decreto para oferecer cotas de crédito de carbono aqui no Amazonas. E as primeiras transações serão feitas na COP27. É isso, Artemisa? Quando é que isso vai acontecer? Explica pra gente. Boa noite. Isso mesmo, Karime. A negociação deve iniciar na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro, na COP27, no Egito. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Momento histórico, viu, para o estado do Amazonas, com a comercialização, com a entrada aí do estado no mercado de carbono. Pontapé inicial será, como já dissemos aqui, na COP27, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E hoje, durante a coletiva à imprensa, o governador Wilson Lima, do União Brasil, disse que o Amazonas tem mais de 809 milhões de toneladas de carbono disponíveis para comercialização. Esse potencial gira em torno de até 2,4 bilhões de dólares. Vamos ouvir então o governador do Amazonas sobre a ida dele à COP27? A gente vai também para a COP27 com o intuito de apresentar esse crédito que a gente tem, também com a possibilidade de fazer negócios e oferecer isso para o mundo. A gente tem aqui um potencial de arrecadar algo em torno de 2,4 bilhões de dólares, então é um mercado muito significativo em que o estado do Amazonas tem um ativo muito grande. 18 horas. Ouvimos então o governador Wilson Lima, e a ida dele à COP27 vai colocar o Amazonas na vitrine para o mundo, com grandes possibilidades, não só de marcar, presença no evento, mas com possibilidades reais aí de se fazer negócios. E afinal, o que é o crédito de carbono, Karime, Carlão e ouvintes? Esse conceito ele surgiu a partir do Protocolo de Kyoto em 1997. E ele tem como objetivo diminuir aí o impacto dos gases de efeito estufa, aqueles que elevam a temperatura do planeta, entre outras causas climáticas, A cada 1 tonelada não emitida, então gera-se um crédito de carbono. O país que consegue reduzir essa emissão de gases ganha um certificado. Já aqueles países que não alcançaram a meta, eles podem comprar, por exemplo, da gente, aqui no Amazonas. O governo do Amazonas justamente vai auxiliar esses países que não conseguem reduzir essas emissões. E para isso, eles compram, então, crédito de carbono, pois nós temos, grande parte da nossa floresta aqui preservada. Muitos estudiosos e ambientalistas acreditam que os créditos de carbono não podem ser vistos como algo vantajoso, pois seria tipo uma licença para que esses países que compram da gente, que eles possam continuar poluindo o planeta. Bom, é uma discussão longa, viu, Karime, Carlão e ouvintes? E o pagamento desses créditos para a gente é justamente porque nós conseguimos manter a nossa floresta em pé. O crédito é cobrado para aqueles que preservam as suas florestas. Karime, Carlão. Artemisa, olha só, comentário geral, é que o atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, deve ser reeleito. Dizem que ele praticamente já recebeu o apoio da maioria dos deputados. Confere, Arte. Carlão, quase. Tá pertinho, viu? São ao todo, então, 24 deputados. E o presidente Roberto Cidade, do União Brasil, já tem o apoio declarado de 10 deputados. Vamos aos nomes. Temos aí o deputado Rosenha, Jorge Lins, Carlinhos Bessa, Alessandra Campelo, Abdala Frache, Felipe Souza, Sinésio, Wilker Barreto e Adjuto Afonso. Vários, inclusive, se manifestaram com vídeos, viu, nas redes sociais, positivamente, inclusive a reeleição, para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, do atual presidente Roberto Cidade. E ele, inclusive, agradeceu esse apoio, à reeleição dele. Vamos ouvi-lo sobre isso?
Nós aqui na Assembleia nós já começamos a nos preparar para a próxima legislatura. Nós ainda vamos aqui receber os 10 novos deputados que vão ingressar para a 20ª legislatura. Eu tenho conversado com meus pares, eu acredito que nós fizemos uma gestão pautada para ajudar o desenvolvimento do Estado do Amazonas, para melhorar o trabalho de todos os deputados aqui. Eu sempre tentei ser um juiz, o melhor juiz é aquele que não aparece. Acho que os deputados vêm aqui, fazem o seu trabalho, cada um da forma que achar que deve ser feito. E eu sempre dialogo muito com eles, a gente sempre conversa muito, a gente sempre debate pautas positivas para o Amazonas. 18 horas. Bom, o presidente Roberto Cidade, que acabou de falar, né, ele fez uma gestão em conjunto com o governador Wilson Lima, mas, vamos dizer assim, uma gestão integrada com o governo do Amazonas. E segundo se comenta, a Roberto Cidade foi um presidente sem tantos holofotes assim para a gestão dele. Ele, inclusive, né, comentou aí que ele mesmo disse, né, que o melhor juiz é aquele que não aparece. E ele se comenta também que ele sempre quis deixar livremente a atuação dos parlamentares. Se comenta, inclusive, que talvez Cidade não tenha um adversário nesta reeleição, que possivelmente ele seja aclamado e reeleito como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no próximo ano. Bom, falando ainda, agora vamos sair da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e vamos para a Câmara Municipal de Manaus. Hoje teve discussão durante a sessão plenária, viu, sobre justamente a obrigatoriedade da vacina da Covid-19 em crianças. Tudo começou quando o vereador Raif Matos falou que é contra essa obrigatoriedade da vacina da Covid-19 para crianças. Esse discurso, inclusive, do vereador Raif não é de hoje. E aí o vereador Marcelo Serafim, líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, disse que o vereador Raif devia tomar cuidado na hora de falar, né, sobre ser contrário à vacina, pois muitos pais estão deixando, inclusive, de vacinar os filhos, inclusive com outros tipos de vacina, justamente por causa de discursos negacionistas, como o do vereador Raif. E o vereador Marcelo Serafim foi enfático, dizendo que o Estatuto da Criança obriga, né, inclusive as crianças a se vacinarem. Eu tentei falar com o vereador Marcelo Serafim sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição eu não tive retorno dele. Já o vereador Raif Matos, ele me atendeu e reafirmou que não é contra as vacinas obrigatórias. Ele é contra a vacina da Covid-19 e que a vacina da Covid-19 não está no Estatuto da Criança como obrigatória. Eu perguntei se o filho dele havia sido vacinado, né, contra a Covid. Ele disse que o filho dele é vacinado com todas as vacinas obrigatórias, só não a da Covid, pois ele não sente segurança, né, no imunizante, que o filho dele ainda é muito pequeno. Ele enfatizou ainda que ele, Raif, é vacinado contra a Covid e a esposa dele também. Essa discussão voltou à tona, Karime, Carlão e ouvintes, por causa do projeto de lei do vereador Lissandro Breval do Avante, que obriga aí a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar. O projeto foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal de Manaus e segue ainda para outras discussões. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Para você também. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h48 em Manaus. 18 horas. Faltando pouco mais de um mês aí para o fim do ano de 2022, a Prefeitura de Manaus divulga a programação de Réveillon, né, com festas programadas em diversas zonas da cidade, em Karime. Carlão, e a festa da virada volta a acontecer depois de 2 anos, sem ser realizada por causa da pandemia de Covid-19. E além da tradicional comemoração no dia 31, na agenda também está programada uma celebração gospel, marcada para o dia 30 de dezembro, lá no Anfiteatro da Ponta Negra. E com o tema Virada Sustentável, este ano o evento vai focar a valorização dos músicos locais e na responsabilidade com o meio ambiente, como explica a repórter Nathalie Moraes. A cantora
a Simone Mendes, da ex-dupla Simone e Simaria, e um time de peso com artistas locais foram confirmados como atrações principais do Réveillon 2023 em Manaus. A festa para celebrar a virada do ano acontecerá no anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Além disso, haverá outras festas organizadas pela prefeitura em diversas zonas. Com o tema Virada Sustentável, este ano o evento focará na valorização dos músicos locais e na responsabilidade social com o meio ambiente, segundo os organizadores. O secretário da Manaus CUT, Alonso Oliveira, destacou que os artistas confirmados na line-up estarão representando mais de 1.500 artistas locais da cidade. Começamos a trabalhar nesse grande evento que é o Réveillon, já visando uma temática também diferente a que trouxemos no Sou Manaus, diferente do que trouxemos também no Boi Manaus. Essa temática é a virada da sustentabilidade, aonde nós vamos estar trazendo aqui uma proposta de trabalho, de integração com a maior âncora nossa, que é a SEMAS, que tem a grande expertise no assunto. E toda essa programação, esse naipe artístico, também foi trabalhado com a própria comunidade artística. Nós não fizemos nada de forma aleatória, tivemos a preocupação de prestigiarmos o máximo os nossos artistas locais. O secretário da Manaus CUT informou ainda que no dia 30 haverá o Réveillon Cristão com a cantora Aline Barros. Já a line-up da Virada Sustentável na véspera do ano tem artistas como Wendel Pinheiro, Guto Lima, Marquinhos Lessa, Joyce Cândido, Jorge Japa e Micael. Nos intervalos dos shows, quem faz a festa é a DJ Laila Abreu. A atração nacional do evento, a cantora Simone, deixou um recado para os manauaras que irão curtir o tradicional Réveillon da Ponta Negra. Fala, amigos de Manaus! Olha que recado maravilhoso pra vocês. Dia 31, eu vou estar aí virando o ano novo com vocês, pra nós entrarmos 2023 assim com o pé direito e com a sofrência garantida. Então eu vou estar aí na Ponta Negra, fazendo a nossa virada maravilhosa. Além da tradicional festa na Ponta Negra, também foram confirmados shows que acontecerão no Shopping Felipe Dal, na zona norte de Manaus, e na Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na zona sul da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 51 minutos e seguindo sobre as ações de fim de ano, falando, sobre as ações de fim de ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já começou as fiscalizações de trânsito aqui em Manaus, Karime Leão. Exato, Carlão. As operações começaram nesta terça-feira com a aplicação de multas por veículos estacionados irregularmente lá no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. E o repórter Hector Silva explica pra gente essa ação. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, anunciou que está intensificando as operações e fiscalizações neste fim de ano para coibir irregularidades e permitir que as pessoas que forem aos centros comerciais circulem com segurança para que as vias tenham fluidez. A exemplo disso, motoristas que estavam estacionados irregularmente no bairro Cidade Nova foram multados. Edson Leda, vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, destaca que as ações de fiscalização também vão acontecer em outras zonas da cidade. Então, nós temos elaborado uma série de ações de trânsito para o nosso fim de ano na cidade de Manaus, que irão contemplar não somente a área central da cidade, mas também as áreas periféricas como Zona Oeste, Zona Centro-Sul, Zona Sul de Manaus e também a Zona Norte. Então, juntamente com a nossa equipe de operações de trânsito, nós estaremos fazendo a fiscalização tanto de veículos irregulares, tanto de sucatas na cidade, como também daqueles veículos que estacionam de forma irregular. Nós estaremos, juntamente com a equipe de trânsito, das operações de trânsito, fazendo essas operações para que nós possamos dar mais segurança para a população e também mais fluidez no trânsito. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que as aplicações de multas podem ser das mais diversas, como as que ocorrem na Cidade Nova, de estacionamento de carros em lugares irregulares, até a regularização do veículo junto ao Detran Amazonas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a gente acompanhou aí o começo das fiscalizações no trânsito de Manaus com a reportagem de Rodrigo Soares.
Mix. 6h53, vamos agora conferir o tempo e a temperatura para hoje, quinta-feira. Hoje à noite também já pegando aí a madrugada de sexta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, essa noite de madrugada deve ser de pancadas de chuva. A mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 51% e 97%. Mix. Olha só, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Amazonas, revoga a decisão que suspendeu o pagamento do plano de saúde dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde no Amazonas. Aconteceu o seguinte, esse pagamento foi suspenso em setembro deste ano, depois de uma servidora estadual de Parintins denunciar que não recebia atendimento de saúde no interior. Detalhe, o contrato é de mais de 87 milhões anuais do governo do Amazonas com a Apvida. Karime, agora nós vamos entender melhor toda esta questão com a repórter Odineia Araújo. O cancelamento do pagamento do plano de saúde dos servidores da Secretaria de Educação do Amazonas foi determinado no dia 20 de setembro pela conselheira do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Yara Amazonas dos Santos. A decisão havia sido tomada em uma representação contra o contrato do governo do Estado com a empresa Apvida no valor de 87 milhões e 700 mil reais por ano para atender aos servidores da Secretaria de Educação, tanto no interior quanto na capital. De acordo com denúncia da servidora da SEDUC em Parintins, Ellen Cristina Tavares de Souza, a empresa Apvida não vem cumprindo os atendimentos, mesmo já tendo recebido 35 milhões de reais esse ano. Na nova decisão da conselheira Yara Amazonas, ela ressaltou que a análise proferida se limitou de forma rigorosa acerca da permissão dos atos de cassação que podem causar lesão aos cofres públicos. Yara Amazonas também esclareceu que a representação vai passar pelo crivo do setor técnico e do Ministério Público de Contas para ser confrontado. Os técnicos vão avaliar os argumentos da servidora denunciante com a defesa apresentada pelo governo do Estado. Ainda conforme a conselheira, mesmo que provisoriamente, a suspensão dos pagamentos relativos ao contrato pode prejudicar o atendimento dos beneficiários. No processo, a SEDUC informou que não consta a obrigatoriedade de a empresa Apvida estruturar a rede de atendimento nas cidades polos indicadas no termo de referência, constando a informação de que o atendimento ambulatorial será prestado preferencialmente naquelas cidades e de que o atendimento hospitalar será preferencialmente prestado na capital. E ainda que após ter identificado a não integralidade da cobertura contratual prevista, adotou os procedimentos legais a fim de que se procedesse à recusa de pagamento das faturas mensais naquilo que se referia à ausência de rede credenciada, referenciada ou própria para oferecer o serviço nos municípios de Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Boca do Acre e Borba. O 18 Horas tentou ouvir a conselheira, mas ela informou que não falará sobre o assunto. Até o fechamento da reportagem, a Secretaria de Educação do Amazonas não se pronunciou sobre o caso. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Muito bem, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O mercado reagiu negativamente ao discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre teto de gastos e estabilidade fiscal. O dólar disparou e a bolsa fechou em queda. Nesta quinta-feira, a moeda americana fechou forte, alta em 4,14%. Terminou o dia cotado a R$ 5,39. Pois é, Carlão, e o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também registrou queda depois do discurso de Lula. Terminou o dia com menos 4,16%, fechado aos 113.217 pontos. O euro fechou em alta de 5,98%, cotado a R$ 5,49. O Bitcoin registrou forte alta de 7,53%, fechando o dia sendo negociado a R$ 94.406. 18 Horas.
de Economia, a média de gastos com produtos para a Copa do Mundo deve ficar na média de R$ 160. É o que revela levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas feita entre o dia 10 e 13 de outubro. Os dados mostram que 34,4% dos entrevistados pretendem comprar algum produto relativo à Copa do Mundo do Catar, enquanto 61,7% disseram que não vão comprar nada. Os gastos devem movimentar em torno de 422 milhões de reais na economia. Os produtos mais procurados, segundo a pesquisa, são as roupas com tema da Copa do Mundo ou do Brasil, seguidas da camisa oficial da seleção brasileira e bandeiras do Brasil. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 2 alertas nesta quinta-feira apontam o agravamento da pandemia de Covid-19 no Amazonas. O primeiro do secretário de Saúde do Amazonas e o segundo da Fundação Oswaldo Cruz. É claro, o aumento dos casos no estado é o assunto. No Amazonas, o aumento dos casos está ligado à nova sublinhagem do coronavírus. Nas próximas semanas, a atualização dos dados dará um panorama mais concreto sobre a mudança do cenário da pandemia. Mas é melhor prevenir do que remediar. As pessoas devem manter a vacinação em dia. Ninguém deseja que o final de 2022 seja uma repetição do final dos últimos 2 anos. E para tudo isso, autoridades e a população em geral devem tomar todos os cuidados já conhecidos para que os problemas não se repitam. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.